Tremendo, gente. Tá bom, eu vou falar. Quando a tia Osma ela me mandou mensagem pedindo pra falar hoje, eu sinceramente fiquei tipo assim, eu tia, mas eu nem tenho um ano de casada, como é que eu posso falar alguma coisa pra eles? Mas no final de tudo, né, aqui estou eu. E enquanto eu pensava e perguntava pra Deus o que deveria falar, me vinha na cabeça várias vezes. A tia Andréa perguntou pra mim no dia da pizza, como vai o casamento? E eu respondi pra ela assim, tia, se eu soubesse que casar era tão bom assim, eu já teria casado há muito tempo. Segura aí, irmão. Segura o Roberto aí. E toda vez que eu falo isso, eu me lembro de quando eu e o Lucas começamos a preparar as coisas pro casamento. Sério, vocês não têm noção do quanto eu escutei sobre casamento. Didi, sério, não casa. Aproveita agora, porque daqui a alguns anos será só pela graça. Mas você está tão nova, nem casa agora. Tá achando que casamento é igual namoro? Quero ver daqui a um tempo. E algumas dessas coisas foram de pessoas próximas que falaram isso pra mim. Deus, Marina. Que isso? E eu ficava bem triste com isso, porque várias vezes eu chorei, mas não foi por achar que estava cedo ou algo assim, mas porque as pessoas falavam de algo que elas viveram e o casamento para elas parecia ser algo ruim. Mas graças a Deus que quando eu estudei no Brasil, no seminário, a gente teve aula de casamento, então eu já sabia que casamento era algo bom. Eu e o Lucas até falamos que o nosso casamento tem sido bem melhor do que quando namorávamos. Claro, muita coisa muda, mas nada que me faça pensar que quando namorávamos era melhor. O relacionamento do cristão é diferente. Tem até uma frase que fala, cristão namora para casar e casa para namorar. E agora eu vou falar de algo que é para nossa vida, mas não especificamente para o casamento. Mas se aplicarmos isso no casamento, fará com que cresçamos muito. A Luana e o Felipe já conhecem a Cristo, e a partir do momento que acreditamos nele e conhecemos quem ele é, o que acontece? A gente tem uma mudança de vida. E lá em Filipenses 2, se alguém tiver a Bíblia e quiser abrir, pode abrir, tá bom? Filipenses 2, a partir do versículo 2, pega e fala, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nossa atitude ela deve ser como a de Cristo. Eu estava comentando com os adolescentes na aula de sábado que a grande maioria dos adolescentes agora eles já cresceram na igreja e eles já conhecem o Evangelho. Mas eles não tiveram um antes e um depois gigantesco. Eles conheceram a Cristo, mas como eles cresceram na igreja, então não teve tanta coisa assim. Mas a partir do momento que você conhece a Cristo e vai tendo um relacionamento mais profundo com Ele, isso vai transbordando. Porque começaremos a saber o que Jesus faria em tal situação. E em meio a tudo isso, será impossível as pessoas não verem a mudança. O seu relacionamento com amigos, com seus pais, com vizinhos, com todo mundo muda quando você conhece a Cristo. E eles vão perceber isso. E quando temos algumas atitudes ou sentimos alguma emoção, vem da onde? Vem do nosso coração. Na Bíblia fala para tomarmos cuidado com o coração, porque ele é enganoso. A Bíblia ensina que o coração é muito mais do que o que sentimos ou como nos sentimos. O coração é tudo sobre nós, que não é nosso corpo físico. É a parte íntima da pessoa que ninguém vê diretamente, mas é revelada por nossas ações. E em Mateus 15, eu tô falando muito rápido, né? Um pouco. Em Mateus 15, a partir do versículo 17, fala: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as
coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Nessa passagem, Jesus estava falando com os fariseus que estavam criticando os discípulos e tal, aí depois vocês leem melhor a história. Jesus ensina que nosso comportamento, atitude pecaminosa, ela vem dos nossos corações. Assim, a única solução para algumas atitudes é a santificação e a mudança do coração. Deus ele quer trazer mudanças para os nossos corações. Quando os nossos corações mudam, então nossos comportamentos mudam. Ações boas e piedosas fluirão naturalmente de um coração puro. O poder para uma vida transformada não vem de dentro da pessoa, mas de Cristo. De fato, o próprio Jesus disse que nós não podemos dar qualquer bom fruto por nosso próprio poder. Nós daremos frutos somente quando formos dependentes dele. Jesus veio ao mundo e não teve pecado algum, e sua vida define o que é exemplo para nós. Ele serve de modelo como devemos interagir com o nosso Criador, e ele estabelece o padrão para todo comportamento, atitude ou uso das emoções humanas. E um conselheiro bíblico chamado Wayne Mack usou a seguinte frase como ilustração: se uma esponja estiver cheia de água limpa sairá quando você apertar ela. Se uma esponja estiver cheia de tinta preta, quando você apertar ela, não vai sair água limpa, né? Vai sair tinta preta. Da mesma forma que cada um teve um encontro com Jesus e uma experiência de vida com Ele, diferente um do outro, o casamento é assim. A experiência de casamento dos nossos pais, a experiência de casamento da tia Osma, a experiência de casamento da tia Rose, é diferente da experiência que a Luana e o Felipe vai ter. É diferente da experiência que eu e o Lucas vamos ter. Use pessoas como exemplo, mas não se baseie nelas. O casamento não é sobre mim, é sobre fazer o outro feliz. Mas então eu devo ser infeliz, porque se ele gosta de uma coisa, eu gosto de outra, eu devo ceder. É mais ou menos isso, mas não é tão radical assim. Mas o fato é que quando começamos a ver do ponto de vista de Cristo, tudo isso se torna mais leve. Porque começamos a pensar como ele agiria e não como eu quero. Nunca se esqueçam que o casamento são dois pecadores dizendo sim. A vida cristã é uma mudança diária, todos os dias tentando ser alguém melhor. Melhor do que ontem, melhor do que semana passada, e buscando ser um verdadeiro discípulo de Cristo que se pareça com Ele. Felipe, a Luana, ela vai errar com você, ela vai falhar com você, ela vai falar coisas que vai te magoar. E Luana, o Felipe também vai errar, vai falhar, e ele vai até fazer você chorar às vezes. Porque os dois estão caminhando junto, e dia após dia nós vamos melhorando. Mas vocês não precisam se basear nas coisas ruins que acontecem no dia a dia, entendeu? E o seu relacionamento com Deus, ele faz toda a diferença. Porque conforme nós começamos a ter as atitudes de Cristo, conforme a Luana fez algo que você não gostou, o Felipe fez algo que você não gostou, e você pensa, poxa, se fosse Jesus, ele faria isso. Então você começa a ceder. E tudo aquilo vai no leve, entendeu? E tudo se torna melhor com ele. Então, nunca se esqueçam que vocês dois vão errar, porque vocês são falhos. Todo mundo aqui é falho. Mas entendam que são dois pecadores e vocês vão se juntar e vai acontecer coisas. Mas entre altos e baixos vocês vão caminhando. Amém. É isso. Mas sempre se baseiem em Cristo, porque aí o casamento vai longe, não é? É. Igual a Rosemary, assim.